Bom demais. Ontem fomos extremamente edificados, uma palavra de ânimo, simples, curta e objetiva, e prática. Não esqueça da prática. Hoje também não, você vai mudar um pouco a linha. Prática também. Então, fique atento, porque a palavra é prática. Então é para você sair daqui já exercitando. Amém? Obrigado, Deus. Muito gostoso a gente estar aqui comemorando 18 anos dessa congregação. E somos gratos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós podemos declarar isso, Deus, com corações alegres. Obrigado por o Senhor ter feito grandes coisas nas nossas vidas e através dessa congregação, por certo que muitas coisas também o Senhor tem operado. E a gente te louva por tudo isso. E queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações através do Teu Filho. E te pedimos isso no nome de Jesus. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Eu vim torcendo para todo mundo estar aqui hoje assim, mais à vontade, com um vestuário assim, mais descontraído, que eu passei para estar com meu pai. Pode levantar essa mão um pouquinho, pode? Alguém ajuda aqui? Vem cá, Marquinhos. Eu estava com meu pai e minha mãe hoje tarde e falei para ele que ele estava... Tá bom, tá ótimo. Eu falei para ele que eu estava vindo no culto e que era o culto de aniversário da igreja. Aí ele falou assim, mas você vai pôr um paletó, né? Eu falei assim, não estava pensando não. Ele falou assim, mas pelo menos uma manga comprida. Eu falei, não, também estava pensando não. Eu falei, mas você vai assim mesmo? Então, ainda bem que eu encontrei os irmãos aqui hoje mais. Aí na hora a gente resolveu ligar para a Lana, para poder ver uma outra, assim, um FaceTime. Aí eu comentei com a Lana, ela falou assim, ele está certinho. Então estava lascado hoje. Se pela boca de 2 ou 3 testemunhas a verdade é confirmada. Muito bom, amados, assim, tem sido assim, um tempo maravilhoso mesmo. E ontem fui muito abençoado, né, com tudo aqui. E o tempo que a gente teve junto e, enfim, todos os testemunhos, né? Ver tudo acontecendo, os batismos. Então, eu queria continuar compartilhando, assim, com os irmãos, abrindo mesmo meu coração, porque é um ambiente onde eu me sinto, assim, totalmente familiar, né? Aliás, a gente participa da vida dessa congregação desde o seu nascimento. A gente teve o privilégio de estar aqui junto com as primeiras famílias que formaram, né, e deram origem a essa congregação aqui. Então, estar aqui nos 18 anos, olhar tanta gente, ver tanta gente, conseguir ainda reconhecer e lembrar das pessoas, é muito bom, né? Ontem eu cumprimentei um irmão, abracei ele, falei assim, irmão, que bênção. A gente ainda consegue lembrar um do outro, né? Isso é maravilhoso. Então, essa é uma parte assim, bem boa mesmo. E encontrar outros, né? Assim, ver os filhos. Então, assim, a virtude sendo comunicada e transmitida. É muito bom a gente entender isso. E dentro desse espírito que a gente quer continuar compartilhando hoje e refletindo sobre isso, né? Para que a gente possa entender isso, é essencial que a gente entenda a nossa vida dentro de um contexto, né, de uma consciência de vontade. Porque quando Cristo ensina a gente a orar, e Ele não está ensinando uma oração, Ele está ensinando a orar. E o fundamento da oração é a paternidade de Deus. E a paternidade de um Deus família, né? Não é a paternidade de um indivíduo, é a paternidade de uma família. Então não é o meu Deus, é o nosso Deus, o nosso Pai. Então, Pai Nosso. Então, o que é isso? Olha aí, rapaz, olha aí, tá vendo como é que é as coisas? Já pensou? Significar o caixote agora, né? Deram um upgrade nele. E então, assim, às vezes a gente não medita nisso no sentido de formar a consciência. A gente vai trabalhando as coisas, a gente vai se acostumando com os termos, né? E isso não forma uma consciência. E, na verdade, toda a palavra de Deus é para formar uma consciência, é para formar a pessoa.
Então o Evangelho não é para nos garantir privilégios. O Evangelho é para garantir a formação da consciência de uma pessoa completa. Então a obra do Evangelho é formar uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa plena, uma pessoa inteira no seu propósito de vida. Entender que o propósito do Evangelho é para que a sua vida seja plena dentro daquilo que é a vontade soberana de Deus. E aí a gente tem até dificuldade, às vezes, de falar de vontade de Deus. Porque quando fala lá, Pai Nosso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, a gente está tão acostumado em pensar a divindade e não a paternidade de Deus, que quando a gente fala de vontade, a gente já pensa em ordem, uma hierarquia. Então que Deus tem alguns regulamentos para cumprir e vir a vontade de Deus sobre nós é que eu tenho que seguir aqueles regulamentos. E que se eu seguir aqueles regulamentos, eu vou poder viver a vida tranquila e vou poder viver minha vida, vou ser feliz. Então fica parecendo que a vontade de Deus é uma regulação de trânsito, é uma regulação de comportamento, é uma hora para acordar, para dormir, uma coisa para fazer. É uma regra, que cada vez que você quebra a regra, você está sujeito a uma penalidade. Então muitas vezes a gente vê a vontade de Deus dessa forma regulatória, como se fosse um código penal, jurídico, regulatório. E não é. Isso seria o poder de Deus. Então, o poder de Deus é um marco regulatório. Mas a vontade de Deus é uma consciência de identidade. Porque a vontade de Deus sempre foi formar um povo e não regular um sistema. É mesmo? Então, Deus não criou um sistema para controlar. Deus formou uma família. Então, os marcos regulatórios de Deus estão para todas as partes da criação. Mas para o homem está à vontade. Para que a gente conheça a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A família dele, os filhos dele, a nossa comunhão, a nossa consciência de povo. Por isso a vontade de Deus é que todos os seus filhos cheguem à estatura de pessoa completa. Alguém que não falta. Até, tá vendo? A gente vai percebendo que as palavras vão ficando mal significado. Porque a gente pensa falta. Aí você pensa falta. Uma pessoa incompleta, no sentido de tudo que ela pode ser. Você pensa uma pessoa em quem está faltando alguma coisa. Uma pessoa carente. Então você pensa uma pessoa com potencial de crescer? Você pensa uma pessoa carente? Ou você pensa uma pessoa cometendo um erro? Então, quando a palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é no sentido de satisfazer nossas carências. É no sentido de garantir que nós vamos nos tornar pessoas plenas. Nós vamos desenvolver até a plenitude. Então, Deus não trabalha para satisfazer minhas carências. Deus trabalha para desenvolver minhas virtudes até que eu me torne uma pessoa o quê? Plena. Plena. Alguém completo, que não está sujeito, que não está refém de carência alguma, de circunstância alguma. Uma pessoa plena na sua consciência de identidade, natureza e propósito. Então, a gente quer meditar, continuar meditando. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, sobre a diferença de ordem e natureza. Né? A gente compartilhava ontem sobre a gente ser esse povo, essa família de Deus, que comunga, que partilha a sua natureza. Então a igreja não é o coletivo da ordem. A igreja é a comunidade da natureza. Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui que no começo pode parecer assim meio difícil de entender, mas não é não. É só porque não é comum. Como é que a gente constrói o pensamento? Na gramática hebraica, a conjugação verbal não começa na primeira pessoa do singular. A conjugação verbal começa na primeira pessoa plural. Então a conjugação verbal no hebraico, primeiro nós. Depois, lá no fim, é eu. Por quê? Porque na conjugação hebraica, o eu é formado a partir de uma consciência de nós. Na nossa forma de conjugar,
O nós é consequência do eu. Então a gente fica, presta atenção que eu vou te falar. A gente tem a tendência de achar que só acontece nós se o eu estiver reunido. Então a gente tem uma ideia forte de reunião e não de encontro. Porque a gente pensa que o nós será formado a partir do eu, e não é. O eu será significado a partir do nós. Então o nós é antes do eu. Havia nós antes de existir eu. Tá vendo? Porque eu fui gerado a partir de um propósito nós. E aí nós temos uma tendência que a gente reúne para Deus chegar. E a gente fica parecendo que a gente vira nós depois que reuniu os eu. E a gente é tão forte nisso que a gente começa a achar que nós é plural de primeira pessoa. Não, nós é não eu. Então, nós não é plural de eu. Nós é não eu. Então, nós não é plural de primeira pessoa. Nós é a primeira pessoa em plural. Glória a Deus. Está vendo como é que isso é prático? Olha que coisa prática que a gente está meditando aqui. Por que um casal separa? Porque ele pensa que formou um nós a partir de dois eus. E não que a consciência de ser um nós significou o eu de cada um. E sem a consciência do nós, o eu não tem significado. Olha que coisa linda. Amém, mano? Não é maravilhoso isso? E por que os casais brigam? Porque estão tentando discutir o que fica melhor para cada eu. Sim ou não? Tá vendo? Não teria esse litígio se ambos estivessem trabalhando para quê? Para preservar e manter a consciência de nós. Olha a coisa, você já foi curado, hoje é coisa prática, pode voltar para casa. Olha o tanto que é prático essas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, essa é a vontade. O que é a vontade de Deus? É uma vontade gerada de um nós para um nós. Para formar uma pessoa de consciência nós. Porque só uma pessoa de consciência nós, ela é plena. Porque ela não está lidando com as carências do seu eu. Mas ela está trabalhando no compromisso de nós. Sempre. Amém? Vamos ler um texto, então, lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus 28 diz assim, verso 18. E Jesus veio e lhes falou, dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Diga comigo, toda a autoridade no céu e na terra. Veja, há uma versão que diz poder, mas na verdade Jesus não está falando de poder, está falando de autoridade. Então há uma autoridade sobre céu e terra, que não é a questão do poder. Então a autoridade não está na manifestação do poder. A autoridade está a autoridade está na revelação da vontade e na consumação da vontade. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Deus não fez nada para ser reconhecido no seu poder. Deus fez todas as coisas para ser conhecido na sua vontade. Então, Deus não quer o louvor do seu poder. Ele quer a manifestação da sua vontade. Não adianta louvar a Deus do seu poder se nós não estamos revelando a sua vontade. Não adianta a gente ter um coletivo de eus onde cada um louva a Deus individualmente, se nós não vivemos uma comunidade que tem consciência de nós. Então, muitas vezes, a igreja é uma reunião de eus, mas não é uma comunidade de nós. É uma rave. Uma rave é um prazer coletivo da individualidade. Uma rave é uma forma coletiva de celebrar o indivíduo.
Então, muitas vezes eu estou coletivamente satisfazendo as carências do indivíduo, mas não estou comunitariamente realizando a vontade da pessoa. Foi muito rápido. Então eu posso estar individualmente celebrando, coletivamente celebrando os interesses do indivíduo. Eu posso muito bem vir numa reunião dessa para celebrar a contemplação dos meus interesses individuais, que é o que Paulo fala. Vocês se reúnem, a reunião faz mais mal do que bem, porque quando vocês encontram, cada um come apressadamente seu próprio pão. Ora, uma refeição em que todo mundo comeu apressadamente seu próprio pão é a celebração da individualidade, ainda que de forma coletiva. Amém, amados? Porque a necessidade não era para ser satisfeita, a necessidade era para promover o encontro. Glória a Deus. Aleluia. E o povo acha que a necessidade é para ser resolvida. Aí ele resolve a necessidade, não promove o encontro. Lascou. Porque não construiu a pessoa. Ele vai estar satisfeito até a próxima necessidade. Então ele continua sendo uma pessoa o quê? Fala para mim, mano. Carente. À procura de quê? De poder. E não uma pessoa completa, cheia de autoridade. Quem é uma pessoa carente à procura de poder, ele está sempre tentando resolver isso através da ordem. Quem é uma pessoa consciente e completa no exercício da vontade, ele não está à procura de ordem, ele está sempre à procura de novas formas de revelar a sua natureza. Então, tudo que a igreja faz não é para estabelecer uma ordem. A igreja estabelece uma ordem que possa revelar a sua natureza. Se através da nossa ordem nós não estamos revelando a natureza, essa ordem não é boa. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém? Você já ouviu essa pergunta, mas como tem gente que não ouviu, eu vou fazer ela de novo. Você perceber como é que a nossa mentalidade, ela está encravada na ideia de que salvação é a forma de atender os interesses individuais e poupar. A gente está sempre pensando que salvação é para ser poupado, protegido e guardado, e não para cumprir um propósito. Então a gente está sempre pensando que Jesus me salvou para me guardar até o dia que eu for para o céu. Então, a obra da salvação é para me guardar do mal. E aí eu não entendo que o mal é não conhecer a vontade. Então a gente pensa que o mal é alguma coisa que eu posso fazer de errado. Não, o maior mal que um ser humano pode viver na vida é ele tentar fazer tudo certo, com medo de errar, tentando o quê? Se salvar. E não cumprir um propósito. Você quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Imagina que aqui na frente tem um monte de garfo, faca e colher, tudo misturado. Organiza para mim, responde rápido. Como é que você ia organizar rápido? Um monte de garfo, faca e colher, tudo junto. Como é que você organizaria? Rápido. Por que ninguém perguntou para mim? Organizar para quê? Pergunta para mim, Marco. Para servir um jantar. Agora organize. Mudou? Por que mudou? Não mudou a ordem, mudou o propósito. Porque agora a organização não é para guardar. A organização é para cumprir o propósito da natureza. Porque garfo não é para ser guardado, garfo é para ser inventado. O ideal de um garfo é que ele fosse usado das 7 da manhã às 6 da manhã. É só uma horinha de descanso. O que é um garfo realizado? O que é um garfo realizado? O que é um garfo bem-aventurado? Fala bem, o que é um garfo bem-aventurado? E foi guardado sem nenhum arranhão, não tem um piscadinho nele, 40 anos numa gaveta? Não, o que é um garfo bem-aventurado? Cumpriu o propósito, né? E ele cumpre o propósito dentro do lado do quê? De uma faca, uma coisa estranha, não é lá do outro garfo. E aí nós estamos montando a igreja dos garfos, a igreja das colheres, a igreja das facas. Para todo mundo ficar à vontade. Nós não queremos uma igreja que me desafia. Nós não queremos uma igreja que me complica.
Até a gente desenvolve a teologia dos garfos, a teologia das facas, a teologia das colheres. Agora, você falar uma coisa para você, você pegar a teologia de um garfo e colocar do lado da teologia de uma faca, um dos dois é diabo. Um dos dois é diabo. E por que a gente chegou a essa conclusão? Porque a nossa ideia de salvação é um poder que nos poupa e não uma vontade que nos significa. Salvação não é experimentar um poder que me poupa. Salvação é conhecer a vontade que me significa. Sabe por que muita gente hoje está vivendo processo depressivo de quase morte? Porque depois de realizar muito, muitos estão se perguntando se de fato alcançaram o verdadeiro propósito das suas vidas. Se elas estão de fato significadas. Muita gente tem medo do futuro porque ele percebe que às vezes o desempenho dele já não é mais o mesmo. E como ele não entendeu ainda o seu propósito, ele tem medo de ser rejeitado no processo, que privilegia só o quê? O desempenho. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? Por isso que as pessoas têm tanta necessidade de dinheiro hoje. Amém, mano? Para poder pagar a falta de significado. Quase que eu falo na garrafa e bebo o microfone. Amém? Então, a autoridade está na vontade. Aí Jesus diz mais assim, ó, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. Então, de novo, ele vai usar o verbo ensinar duas vezes. Ensinai a todas as nações, batizando-as, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim dos tempos ou até o fim do mundo. Amém. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Presta atenção numa coisa. A gente ficou tão invocado numa salvação relacionada com o poder do divino, que a gente não desenvolveu uma teologia de salvação focada na vontade do Pai. Então, muito da nossa teologia ela está carregada do interesse de definir Deus. Então, boa parte da nossa teologia ela é um esforço de usar a palavra de Deus para produzir uma definição correta de Deus, para ter certeza que nós estamos adorando o Deus certo. Então, a gente usa a Bíblia, deixa Deus entrar no seu coração. A gente usa a Bíblia, e a gente usa a Bíblia isso até contra outras pessoas da mesma Bíblia. Porque a gente fica pensando, gente, mas se a colher é que é filho de Deus, então eu vou ter muita dificuldade em entender que o garfo também é. Então parece que o Deus de um não é o Deus do outro. E aí a gente fica assim, torcendo, falando, quer ver lá no dia do juízo quem vai ser salvo mesmo? Se é o garfo, a faca ou as colheres. Fora os garfos com crise de identidade. As facas com crise de identidade. Já encontrei muito garfo que foi confundido com abridor de lata. Meu Deus do céu. Faca confundida com chá de fenda. Alguém aqui tem uma faca confundida com chá de fenda em casa? Pelo amor de Deus, vai lá e desencapeta essa faca. Ela está endemoniada. E com certeza deve ter algum parafuso na sua casa mal apertado. Então tem uma faca endemoniada e um serviço mal feito. Por conta de uma pessoa mal significada. Em que a gente está acostumado a querer resolver o problema. E não significar a vontade. Vocês estão entendendo o que nós estamos compartilhando aqui? Então, a palavra de Deus não é para produzir uma definição certa de Deus. A palavra de Deus não é para que o homem defina Deus. A palavra de Deus é para a gente entender como é que Deus define o homem. Então, meditar na palavra de Deus não é para eu ter certeza que eu estou louvando o Deus certo. Meditar na palavra de Deus é para me entender e ver se eu estou me tornando a pessoa que Deus me fez para ser. Então, a palavra de Deus não é um código regulamentar
que eu leio para saber se eu estou fazendo a coisa certa para ser aceito pelo Deus certo. Então a palavra de Deus ela não é de caráter litúrgico. O caráter da palavra de Deus é pedagógico. Vou repetir devagar para você entender. Isso é prático, isso aqui não é viajação. O caráter da palavra de Deus não é litúrgico. A Bíblia não era para produzir uma liturgia certa para o Deus certo. A palavra de Deus era para produzir uma reflexão pedagógica, um ensino, para que a gente seja transformado na pessoa que Deus nos fez para ser. De modo que a vontade de Deus não está atrelado ao que você faz. Tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu queria tanto conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu falo, irmão, mas qual que é a dificuldade? Qual é a vontade de Deus para todo mundo? É que você seja pleno. Que você se torne a pessoa que Deus fez para ser. Porque tudo que você fizer será bem sucedido. E o povo está confundindo com vontade de Deus o que ele vai fazer. Não, a vontade de Deus não é o que você vai fazer. A vontade de Deus é a pessoa que você é. De modo que você for a pessoa que Deus fez para ser, ainda que alguém te obrigue a fazer a coisa errada, na coisa errada você vai glorificar Deus. O José estava preso, não tinha nada a ver. Ele não fez nada de errado, não, mano. José fez nada de errado para ser preso, não. O homem fez, que às vezes você acha que uma pessoa está presa só porque fez alguma coisa errada. Não, às vezes o cara pode fazer tudo certinho preso. Paulo foi preso, não é porque ele fez alguma coisa errada, não. Está preso na cadeia. E você pensa que Paulo estava fazendo jejum lá para poder sair da cadeia? Aqui agora, se um irmão vai para o hospital, vai para a cadeia, o que nós vamos fazer? O irmão mal bate no hospital, o que a gente faz? Fala a verdade. Não, fala a verdade. O irmão, gente, fiquei sabendo. O irmão está hospitalizado. O que nós fazemos? Já uma rezação, um jejum, um clamor, umas campanhas. Para quê? O que um crente foi fazer dentro do hospital, mano? Se era para matar ele, não dava essa trabalheira não, hein? Deus já matava ele logo, sadia ou não, porque morrer daqui para ali. O que um crente foi fazer dentro do hospital, mano? Encontrar quem que ele tinha que encontrar lá dentro para cumprir a vontade de Deus. Né? Buscar algum irmão, alguém da família lá, que se ele não fosse lá, não buscava. O que Paulo foi fazer dentro da cadeia, mano? Faz a campanha, o jejum, o clamor, a porta da cadeia abriu. Abriu, escancarou. Aí Paulo falou, graças a Deus, libertação, ainda bem que os irmãos oraram. Bora! Foi isso que aconteceu, mano? A porta estava aberta, Paulo ficou lá dentro. Pô, não vai embora, não? A gente tem que saber o que nós vamos fazer aqui. Né? Ó, que ele encontrou o irmão dele que estava lá dentro, pronto. Aí cumpriu a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa está plena da sua consciência de identidade, essa é a vontade de Deus. Então, tudo o que ele fizer prosperará. Tudo que ele fizer prosperará. Então, se você anda pensando que a vontade de Deus é o que você vai fazer, você está enganado. A vontade de Deus para a nossa vida não é o que eu vou fazer. A vontade de Deus para a nossa vida é a pessoa que eu me torno. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Glória a Deus. Então, a Bíblia é de caráter o quê? Pedagógico. Por isso está o que aqui? Ensinar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, a graça nos salva educando a viver. Então, o Evangelho não é para estabelecer a liturgia correta de louvar a Deus. Então, muitas vezes nós estamos olhando para o Evangelho e tentando descobrir a igreja certa do Deus certo. Sendo que a palavra de Deus é para que haja um ambiente, um encontro da família de Deus, que desenvolva uma pedagogia de aprendizado, que dê condições dentro desse ambiente, que todos se tornem pessoas o quê? Completas de autoridade, segundo a vontade. Então, o código de Deus não é legal. O código de Deus é genético. Então, quando ele está falando de vontade, é para que você não seja uma célula cancerígena. Uma célula cancerígena, ela foi formada não a partir de elementos estranhos. Uma célula cancerígena, que tem que ser estipada, ela foi formada a partir de uma desorganização dos elementos do próprio corpo. Olha que coisa terrível.
Então, na verdade, uma célula cancerígena é uma célula que faltou na aula. Uma célula cancerígena está escutando a lição. Ela está desenvolvendo um moto próprio. Por isso que às vezes você pode pegar um câncer lá assim, de útero, e ele tem um dedo. Uma orelha. Pode nascer um câncer com orelha, tá vendo? Aqui ele tem orelha, mas não escuta. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. E foi produzida a partir dos elementos do quê? Do próprio corpo. Não foi implantado. É uma degeneração de desordem. Está vendo? Então, é uma rebeldia contra a vontade. Então, é alguma coisa desorganizada produzindo um elemento de outra natureza. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Aquilo é de outra natureza. Tem que ser extirpado. Então, vamos concluir aqui e entender uma coisa. Os elementos da igreja, como a gente teve o batismo ontem, esse tempo todo aqui, isso tudo, o batismo é um elemento pedagógico. E, infelizmente, às vezes a gente torna o batismo um elemento litúrgico. A gente acha que o batismo é um rito de inclusão a uma determinada ordem. E não é. O batismo é um compromisso relacional, pedagógico, para revelar uma natureza. Então, quando a gente entra no batismo, é a forma em que as partes estão se harmonizando para a revelação da vontade. Então, não é um rito de inclusão. Não é um rito de ordem. É um rito de quê? De natureza. O que está acontecendo conosco? Muitos pais que estão aqui hoje, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Presta atenção no que eu vou te falar. Amanhã a gente vai continuar compartilhando sobre isso. Amanhã eu quero compartilhar com você, assim, muito prático. Mesmo. Mais prático do que ontem e do que hoje. Dentro desse sentido. Muitos pais aqui hoje, por exemplo, quando vai nascer um filho, eles falam, como é que eu vou batizar um menino? Aí ele não está procurando um nome, ele não está procurando uma identidade, ele está procurando um numeral romântico. Para não chamar o menino de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele arruma uma palavra que seja sonora e que faça bem aos ouvidos, é um numeral romântico. Por isso você pode observar, por exemplo, que tem fases na sociedade que nasce um punhado de menino com o mesmo nome. Não é que nasceu um menino com o mesmo nome, é porque estava na moda. Uma tendência. O menino foi batizado na tendência. Quando Jesus nasceu, o José ouviu de Deus o nome do seu filho. E o batizou definindo uma identidade, uma natureza e um propósito. Jesus foi ensinado pelos seus pais. José e Maria fizeram parte na vida de Jesus, lembrando para ele, sendo um testemunho de fé de qual era a sua identidade, sua natureza e seu propósito. E hoje não tem a menor preocupação com isso, não. Ninguém quer nem saber, não. Boa parte do pessoal que está aqui hoje, por exemplo, não sabe nem quem que é. Por quê? Ele gostava. Porque tinha uma tia. Tinha uma tia que a gente gostava muito e a gente achava bom pôr o nome do menino. Da menina, né? Se bem que hoje. Entendeu? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Amém? Então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é tão forte que a gente pensa assim, ó. Eu vou orar em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus? A gente pensa que orar em nome de Jesus é um poder de ter o pedido atendido. Não, mas orar em nome de Jesus não é o poder de ter um pedido atendido. É ter a certeza de que eu estou orando segundo uma vontade. A oração que eu estou fazendo, ela está sendo feita em o nome de Cristo. Eu estou fazendo uma oração que o próprio Cristo faria.
Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Jesus nos passou uma procuração. Oração é uma prática de utilização de uma procuração. Ele disse assim, ó, vocês vão poder falar em meu nome. Isso é uma ordem? Não, isso é uma natureza. Não é um poder que eu tenho, é a pessoa que eu represento. Por isso, quando eu vou orar, eu tenho que ter certeza que o próprio Cristo faria aquela oração. E agora ele está usando a minha vida para ser o porta-voz. Porque como ele está lá no céu intercedendo por nós, nós estamos aqui intercedendo pelas pessoas. Então não adianta ficar pedindo os trem em nome de Jesus, não. Porque isso não é uma palavra de ordem. Eu tenho que orar em nome de Cristo como quem o representa nos seus legítimos e mais eternos interesses. E isso será feito. Então, toda vez que eu estou orando em nome de Cristo, quem está orando? Um eu ou um nós? É um nós. Então, eu não estou usando o nome de Jesus no interesse do eu. Eu estou usando o nome de Cristo no interesse do nós. Tem muita gente equivocada, irmão. Muita gente equivocada. Acontece um problema na vida dele, a primeira coisa que ele quer é ter o problema resolvido. E não entender o propósito daquilo, onde é que Deus quer levar ele. Um filho vai parar no hospital, a gente não quer saber se é para buscar um irmão. Às vezes, seu filho foi parar no hospital, pode buscar um irmão. Ou não? Ou não? Às vezes você enfrentou uma determinada luta ou desafio na sua vida, para quê? Para encontrar seus irmãos de mesma luta. Para que agora você tenha autoridade em lidar com essas pessoas. Porque agora você os representa de fato. Então, muitas vezes a gente sofre determinadas lutas, dificuldades, perdas, danos. Para quê, irmão? Porque Deus gosta de ver a gente sofrer? Porque faltou fé, faltou poder? Isso não acontece com o verdadeiro filho de Deus. Então, se eu estou enfrentando uma determinada luta, uma tribulação, uma dificuldade, até uma violência, é para que eu possa entender o lugar aonde Deus quer me levar para eu encontrar meus irmãos. E ter autoridade para trazê-los ao conhecimento do Pai. E não me vitimizar. Por isso que Paulo escreve dizendo o quê? Naquilo que nós somos consolados, nós teremos o quê? Consoladores de outros. Então não é uma crise de poder. É uma consciência de quê? Autoridade. Nada na vida do cristão é de ordem só. Mas é primeiro de quê? De natureza. Glória a Deus, amor. Está me entendendo isso? Então agora vamos concluir. Acho que ainda dá mais uns 15 minutinhos, né? Até umas 9, 10. Seguinte. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não vou repetir isso amanhã. Estou falando isso porque é bom que você volta amanhã. Presta atenção. A gente tem 3 níveis de conhecimento. O ser humano desenvolve 3 níveis de conhecimento. O instintivo, que é o animal, é a necessidade. Então, eu posso dizer que eu conheço alguma coisa se aquela coisa satisfez uma necessidade. Então, isso é um nível de conhecimento. Então, você pode dizer, por exemplo, assim, que você conhece pão com manteiga. Você conhece macarronada bolonhesa. Você conhece um copo de água gelada. Por quê? Porque isso aqui é uma relação instintiva. Esse é um nível de conhecimento que qualquer minhoca pode ter. Então, por exemplo, dá para você treinar o comportamento das minhocas. Dá para você, por exemplo, se você quiser fazer sucesso, você ter treinador de formiga. Dá para ter até avivamento de formiga. Então, às vezes, pessoas muito preocupadas assim, com significar seu sucesso com número. Então, isso é uma coisa.
Lá em casa tem um avivamento de formiga lá onde eu guardo o mel. É numeroso. Eu queria que fosse até menos, mas não adianta. E de vez em quando eu tenho que mudar o local de culto para ver se essas formigas mudam de religião. Mas elas são devotas. Então, esse é o nível instintivo. Aí você evolui como ser humano. A gente evolui de um estado animal, instintivo, para um estado intuitivo. No nível do intuitivo estão os anjos, os seres celestiais e os animais cognitivos. Então, anjos, demônios e os outros seres que respiram são intuitivos. Eles nunca vão desenvolver consciência de vontade. Eles só vão desenvolver percepção de necessidade e de utilidade. Então eles conseguem perceber o que é necessário e de maneira cognitiva perceber que são úteis ou o que é útil para eles. Então aí eles já formam uma cognição. Existe um raciocínio, uma ciência. Aí já é um pouquinho mais complicado. Já não dá para fazer um avivamento, por exemplo, de frango, igual você faz um avivamento de formiga, que é só pôr o mel lá. O açúcar fica abaixando e aí vai, não sei como é que eles contam para os outros lá não, se é folheto, se é, sei lá, se é Instagram, mas eles vão juntando. Aí, agora tem uma cognição, já um pouco mais complexo. A relação tem que ser um pouco mais elaborada. O rito litúrgico, a liturgia, é um pouquinho diferente. Então aí você joga uma quirela e já tem que cantar uma musiquinha. Ti, 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 ti. Coxa, 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 coxa. Aí vai sendo, dependendo do tipo de... né, você vai mudando a liturgia, porque já envolve a liturgia. Com a formiga não tem liturgia nenhuma, não. Você põe lá, minhoca, o trem, acontece, porque é instintivo. Agora, quando você sobe para um nível cognitivo, que é o nível do quê? O cognitivo, deixa Deus ministrar o seu coração. O nível cognitivo, você pode estar achando que isso não é prático, não. Isso aqui é grave. O nível cognitivo é o nível da percepção e da conclusão. Então, os anjos chegam no limite. O Lúcifer é a expressão limite superior do cognitivo. Ninguém esteve mais perto de Deus pelo seu cognitivo do que Lúcifer. Porque ninguém chegou tão perto de Deus pelo serviço, pela ordem. Então, numa cadeia de ordem, de necessidades e interesses, o Lúcifer era a cadeira mais alta. Era o ser mais parecido com Deus intuitivamente. Tanto que a rebelião do Lúcifer não foi uma rebelião não sincera. O Judas é traidor não porque faltou sinceridade. Você percebe o tanto que o Judas era sincero? O Judas era mais sincero que o Pedro. Porque o Pedro dava-se um enganado. O Pedro gostava de, entendeu? Parecer mais do que ele era. O Judas não, era sincerão. Por que vai dar dinheiro para os pobres? Não podiam guardar isso aí e tal. Ele era ladrão, mas ele era sincero. Em falar, opor, confrontar. Ele era meio assim, não tinha papo na língua, não. O Pedro não, Jesus quer te proteger, nada disso vai te acontecer, não. Não, o Judas chegou lá e confrontou. Falou assim, por que? No interesse dele. Mas ele confrontou numa lógica. Alguém está entendendo? Tinha lógica o que ele estava falando para Jesus, ou não tinha? Marta, sincerona. Tanto que ela confrontou Jesus na tora. Pensa bem. Quem conseguiria ter um papo daquele? Quem aqui conseguiria enquadrar Jesus em casa? Você podia esperar ele embora para depois falar com ele. Nós aqui trabalhando, ia lá, Marta. A gente gosta de fazer isso, falar mal dos parentes, quem visitou, depois vai embora. Mas a Marta não, você pensa que ela esperou Jesus jantar para depois ir embora, vai reclamar com a Maria, falar com o Lázaro? Negativo. O jantar não tinha sido nem servido, ela chegou e enquadrou Jesus. Falou, que negócio é esse aqui, ó? Eu trabalhando desse jeito, minha irmã quieto, o que é isso? O que é isso? O limite do intuitivo. É uma lógica. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração, que isso aqui é grave. Às vezes nós estamos nos relacionando com Deus no limite do quê? Do nosso intuitivo. E está achando que está tudo certo. Então, quando o diabo se rebelou, ele se rebelou dentro de uma lógica. Sabe qual era a lógica dele?
Eu sou o cara que melhor trabalha, que melhor oferece, eu deveria merecer mais. Quer algum raciocínio mais lógico aqui entre nós? Quer algum raciocínio mais lógico aqui entre nós? Então, quem raciocina na ordem do merecimento, porque merece mais, porque trabalhou mais, é Lúcifer. Está daqui para ali para virar Satanás. Porque o que fez Lúcifer virar Satanás foi sua intuição. Então, às vezes, nós estamos tratando no limite da intuição. Por isso, deixa Deus ministrar o seu coração. Presta atenção nisso aqui. Por isso que você pode ver um porco endemoniado e uma mula falando igual um profeta. Então, no limite da intuição, você pode ver anjos e animais, demônios e animais na mesma situação. Você nunca vai ver uma formiga endemoniada, mas você pode ver um porco endemoniado. Você nunca vai ver uma formiga profetizando, mas você pode ver um cachorro profetizando. E não é porque a mula profetizou que ela virou profeta. Amém, irmão? Está me entendendo isso aqui ou não? O ser humano, a família de Deus, é o único ser de todo o processo da criação. O único ser em toda a criação capaz de ultrapassar o limite do intuitivo para o intencional, conhecer de forma consciente qual é a vontade. É o ser humano. Porque deixa Deus ministrar o seu coração. Porque o que caracteriza Deus de forma mais plena não é o seu poder. É a sua vontade. Então, quando Deus nos fez para ser a imagem da sua semelhança, é para que a gente fosse conhecido no poder ou na vontade? A intuição é o limite máximo do poder. Então, às vezes, nós estamos indo no limite máximo da nossa relação com Deus pelo seu poder. Agora, presta atenção nas perguntas que eu vou te fazer aqui agora. Todo mundo conhece os atributos de Deus. Não é? Quais são os 3 atributos exclusivos de Deus? Quem conhece os 3 atributos de Deus? Onipotência, onipresença e onisciência. Então, deixa eu explicar uma coisa. Deus ser onipotente, onisciente e onipresente é lógico. Não precisava de Bíblia, não precisava de Espírito Santo, não precisava de Cristo na cruz. Para Deus ser louvado nos seus atributos, é lógico. Você sabe qual é o ser da criação que mais conhece Deus como ser onipotente, onipresente, onisciente, sapiendo? Lúcifer. Porque tudo que Lúcifer queria era fazer alguma coisa e Deus não está vendo e nem sabia o que está fazendo. E Deus está longe. Então deixe Deus ministrar o seu coração. Se tudo que você conhece de Deus é a sua onipotência, onipresença e onisciência, isso é lógico. Isso até um frango sabe. Porque é lógica. Como é que alguém vai ser Deus se ele não for o quê? Se não for onipotente, então não é Deus, é deuses. Se ele não for onisciente, não é Deus, é deuses. Então, se ele não for onisciente e aparecer um Deus mais ciente do que ele não rodou. Dura pouquinho. Se ele não for onipotente e aparecer outro mais potente que ele, então Deus criou todas as coisas segundo os seus atributos? Não. Deus criou todas as coisas segundo as suas virtudes. A criação de todas as coisas, e a nossa criação, não era para manifestar os atributos. Era para revelar o quê? As virtudes reveladas na sua vontade. Meu Deus, a vontade de Deus é que nós, eu e você, seremos portadores das suas virtudes. Que tudo que nós fizermos com ou sem poder esteja revelado o quê? Suas virtudes. Então Deus não nos fez para sermos seres poderosos. Deus nos fez para sermos seres virtuosos. E nós estamos mandando os meninos para a escola para ser o quê? Fala para mim, amado, seja honesto.
Nossos filhos hoje estão indo para a escola para ser o quê? Virtuoso ou poderoso? Ele está sendo ensinado a fazer uma faculdade porque ele precisa de quê? De virtude ou de poder para enfrentar a vida? O que vai salvar o casamento dele? Virtude ou dinheiro? Quando o menino fala que vai casar, qual é a primeira pergunta que nós fazemos para ele? Se ele tem virtude ou se ele tem dinheiro? Nós estamos querendo prevalecer na vida pelas coisas que fazemos ou pelas pessoas que nos tornamos. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Agora você quer ver? Quais são as 3 virtudes de Deus? Está vendo? Demora mais, né? Amor, graça e comunhão. Porque é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então fala para mim qual é o nome do Pai. Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? É tão grave o que está acontecendo entre nós que nós paramos a salvação aonde? Na graça. E não falamos sobre o propósito da salvação. Nós somos salvos pela fé. Fé no quê? Nós somos salvos pela graça. Mediante a fé. Fé no quê? No amor. Que nos revelou a graça. Com que propósito? Comunhão. O propósito das boas obras. O propósito de poder servir os outros. E aí nós estamos achando que nós fomos salvos para quê? Para ir para o céu. E poder trabalhar tranquilo. Ganha dinheiro. Sendo poderoso. E a gente acha que um homem bem-sucedido é um homem poderoso e não um homem virtuoso. Um homem que não precisa de ninguém e não um homem que serve todo mundo. Se eu chegar para você e disser que um homem ficou pobre no fim da vida dele porque ele repartiu todos os seus bens com todo mundo e promoveu a felicidade de todo mundo, você acha que esse cara foi bem-sucedido ou mal-sucedido? Que tristeza, né, gente? Nós estamos virando frango ou minhoca. Sim ou não? Está me entendendo isso? Então, todo filho de Deus é trino. Amanhã a gente vai continuar falando isso. Então, todo filho de Deus carrega um nós trino. Todo filho de Deus não é um ser eu, é um ser nós. Que tem uma referência, amor, tem uma evidência, graça, e tem uma consciência, comunhão. Ele sabe que ele é formado de amor. Qual é a evidência que eu tenho que ele é formado de amor? Porque tudo na vida dele é favorável aos outros. Porque ele é feito de amor, ele é alguém gracioso, dadivoso. Toda oferta dele é espontânea. Jesus diz assim, meu Pai me ama. Qual a referência? O amor. Qual é a evidência? Então meu Pai me ama, sabe por quê? Porque todas as minhas ofertas são espontâneas. Eu não faço nada por interesse. Não faço nada pensando em receber alguma coisa em troca. Eu nunca dei dinheiro na igreja pensando que eu vou ficar mais rico ou que Deus vai me abençoar nos meus negócios. Nunca fiz nada no ministério esperando que as pessoas vão me reconhecer ou vão me agradecer por isso. É isso que nós somos? Eu nunca fiz nada para o marido pensando que ele vai me reconhecer e se ele não reconhecer eu vou ficar nervosa. Nunca fiz nada para a esposa pensando que ela me deve alguma coisa e se ela não me pagar na justa medida, esse casamento está indo mal. Nunca limitei, nunca condicionei meu compromisso com a comunidade em cima do reconhecimento das oportunidades que eu tive. É isso? Essa é a principal evidência da nossa vida. Porque se o amor for a nossa referência, então essa deveria ser a nossa principal evidência. Todas as nossas ofertas espontâneas. Por quê? Porque nós só pensamos na comunhão. Nosso espírito é de comunhão. Isso ficou tão grave para a gente, que a gente interrompeu a salvação na graça. A gente pensa que salvação é para salvar indivíduos. Então nós estamos convivendo com a heresia
de indivíduos salvos pela graça. Sendo que a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas se consuma na comunhão. Se eu não sou uma pessoa de comunhão, eu tenho que desenvolver melhor minha salvação. Se eu estou num ambiente como esse aqui, ainda procurando minha própria salvação, eu tenho que desenvolver melhor minha salvação. Porque talvez é uma minhoca que está sendo salva ou um frango. Mas não é uma pessoa completa. No cumprimento do seu propósito, segundo a vontade de Deus. Então, para onde a nossa vida tem que apontar? E por que eu estou compartilhando? Estou forçando a barra no tempo com os irmãos aqui. Porque o nome dessa congregação aqui é amor, graça e comunhão. Por isso eu quero terminar meu testemunho aqui hoje, declarando que todos aqui nessa noite sejam batizados em amor, em graça e comunhão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Que todos aqui entendam o privilégio de subir do nível dos seus instintos, tendo suas necessidades satisfeitas. Subir do nível das suas intuições, tendo seus interesses contemplados. Para entrar no nível da intencionalidade de assumir o solene compromisso de cumprir a vontade de Deus. A gente não é igreja porque precisa ou porque é importante. A gente não faz nada na nossa vida porque precisa ou porque é importante. Eu quero te falar uma coisa. Se tudo que você faz na sua vida ainda é marcado pela necessidade ou pela importância, então você ainda faz por interesse e não por amor. Sabe por que a gente faz as coisas? Porque a gente é assim. E a gente não saberia fazer diferente. Sabe por que a gente faz as coisas por família? A gente é assim. E não saberia ser diferente. Sabe por que a gente faz as coisas para os amigos? Não é porque é necessário. Nem porque é importante. Sabe por que a gente trabalha bem, faz o nosso melhor trabalho? Não é porque é necessário. Nem porque é importante. Se fosse necessário, um porco estava fazendo. Se fosse importante, Lúcifer estava fazendo até hoje. Deus tinha enquadrado ele, dava lá para ele 1 mês de afastamento, disciplina, depois retomava ele no serviço. Não é porque é necessário, não. E nem porque é importante. É para que a gente desenvolva a consciência daquilo que é a nossa essência. Se eu falar para vocês assim, nós temos que fazer isso porque é essencial, você já logo pensa numa coisa necessária ou importante. Não, mas essencial não é porque é necessário ou importante. Essencial é porque revela qual é a minha essência. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Que todos nós aqui sejamos libertos. Se você anda fazendo as coisas porque são necessárias, há um momento que elas deixam de ser. Você se cansa. E se você continua fazendo porque elas são importantes, há um momento em que elas deixam de ser. E você se ressente. Então há pessoas aqui com o coração cansado, ressentido. Porque às vezes você está achando que não é mais necessário. Ou você está achando que as pessoas não estão te dando a devida importância. Sabe o que acontece? Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Com o mesmo amor, com o mesmo empenho, com a mesma alegria. Sabe por quê? A gente é assim. Os filhos de Deus são assim. Nós temos essa autoridade. Não fazer nada por necessidade e nem por interesse. Ninguém contribua por necessidade ou por cobiça.
mas espontaneamente. Faz parte da nossa natureza. Glória a Deus. Essa é a autoridade que nós temos. Ninguém pode dominar sobre nós. Nós somos livres. Porque ninguém vai nos obrigar a fazer alguma coisa só porque ela é o quê? Necessária. E ninguém vai controlar a nossa vida ao limite das coisas o quê? Importantes. A gente é livre, com ou sem salário, com ou sem reconhecimento. Qualquer ambiente, qualquer lugar. Se alguém nos colocar para fazer alguma coisa que não é a nossa prática, não é a nossa habilidade, não foi o que a gente pensa, não é o que a gente sabe fazer. E se alguém nos obrigar a fazer isso, vamos fazer de que jeito? Fala para mim, mano. De que jeito vamos fazer? Murmurando? Reclamando? Não, fala para mim, mano. Se você for colocado num lugar, você tem que fazer alguma coisa que não é a sua praia, não é o que você gosta, não é o seu melhor, nem é o que você sabe. Você vai fazer como? Diz para mim. De todo o seu coração. Com todas as suas forças. E de todo o seu entendimento. Porque essa é a forma que você encontrou de entregar a sua vida em favor das pessoas. Amém? Porque foi assim que o Filho glorificou o Pai. Quando Jesus foi obrigado a ir para uma cruz. E o povo achava que ele estava sendo obrigado a isso. Não, ele foi voluntariamente. E sofrer não é o que ele sabia fazer de melhor. Ficar pregado, morrer, não era a sua melhor habilidade. Não eram os seus melhores atributos. Aí responde a pergunta do irmão lá, porque a gente, para falar que a gente é filho de Deus, tem a natureza dele, a gente morre de medo de falar assim, mas cuidado de você não pensar que é divino. Não. Dentro dessa relação, os atributos são diferentes. Dentro da própria Trindade, as 3 pessoas da Trindade têm atributos totalmente distintos. Mas compartilham as mesmas virtudes. Representam um ao outro a mesma virtude. O Espírito tem atribuições diferentes do Filho, e o Filho tem atribuições diferentes do Pai. Mas todos estão o quê? Unidos na mesma vontade, representantes da mesma virtude. Glória a Deus, amém. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. E que hoje seja uma noite de cura. De cura. Cura mesmo. Se há alguém aqui cansado, se há alguém aqui com alguma raiz de amargura no coração, se há alguém aqui desanimado, a frustração desanima. A frustração desanima. O Pai, não é o problema que desanima a gente, é a frustração. É a expectativa não contemplada que desanima a gente. Então que haja cura aqui essa noite. Fique em oração, amém. Se há alguém aqui, toda liberdade, que tem sentido assim meio desanimado, desencorajado, meio assim na periferia, cansado, desapontado com algumas coisas. E essa palavra representou cura para a sua vida hoje. Nós queremos orar com você e por você. Eu quero pedir que você fique de pé, onde você estiver. Nós queremos orar como família. Se você sofreu algum dano e não tem conseguido significar esse dano dentro de um propósito, nós queremos orar com você e por você. Nós queremos orar nessa noite que venha sobre nós a sua vontade. Fique de pé onde você estiver. Nós queremos orar com você e por você. Por um bálsamo mesmo de refrigério, de cura, de renovação, de renovo, de autoridade. Eu quero orar por autoridade. Não fica constrangido se você ocupa uma determinada posição. Amado, confessar que às vezes está cansado, confessar que às vezes está um pouco desanimado com algumas coisas, frustrado às vezes com alguns planos, expectativas que você fez e não estão se cumprindo. Que às vezes você está olhando assim para as pessoas e parece que não está vindo delas o que você esperava. Que o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida. Sobre nós. Esse é o momento da comunhão. A palavra de Deus diz que quando nós estamos em comunhão, Ele derrama o óleo. E o óleo alegra, renova. Testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você quer esse renovo para o seu casamento, seu trabalho, às vezes você sai para trabalhar, não está vendo muito significado naquilo que você está fazendo profissionalmente.
Queremos orar com você e por você essa noite. Não fique constrangido. Isso é uma reunião de família. Não é uma questão de poder. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos? Para renovar o que na vida deles? Autoridade. Essa noite nós queremos orar para que seus pés sejam lavados. Seus pés sejam lavados. Orar mesmo. Que seus pés sejam lavados. Você sai daqui animado. Animado, encorajado, vivo, renovado, como igreja, como povo. Se você não ficou de pé, com certeza, você tem tido consciência disso. Então eu queria pedir que agora você ficasse de pé e fosse até alguém que está de pé. Para estar ao lado dessa pessoa. Abraçar essa pessoa. Vai lá, abraça mesmo. Lava os pés dessa pessoa. Anima, libera uma palavra. Leva encorajamento, virtude. Pai, muito obrigado, porque tem um casal aqui precisando de alguém para vem cá, Gilberto. Ora aqui com o Guilherme. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite de família, por essa noite de mesa, essa noite de graça, graça que nos ensina, graça que nos educa, graça que nos renova, nos lava, que essa palavra possa lavar nossa mente, lavar nosso coração, lavar nossos pés, nos devolver alegria, ânimo, ousadia, coragem, que saímos daqui um povo corajoso, animado, boa disposição, que haja no seu coração bom ânimo, paz, força, autoridade, para que você saia daqui essa noite sabendo que pode haver resistência, mas não haverá oposição, e que você foi levantado para cumprir a soberana vontade de Deus. O eterno de Deus é sobre você, em nome de Cristo Jesus. Espírito do Deus vivo, sopra agora, sopra, Espírito Santo, sopra mesmo, sopra, faz fluir, reabre as fontes, limpa as fontes do nosso interior, para que os rios de água viva possam fluir. Tua palavra diz que rios de água viva fluiriam do nosso interior, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar aquele canto que vocês cantaram lá, que fala que ele olha. Lembra que você falou lá? Ele sabe tudo que eu sou por dentro, como é que eu sou, o que eu sou. Amém? Lembra qual é? Beleza.